Aleluia. Livro de Gênesis, por favor. Aleluia. Alguma das irmãs que sentiram no coração de louvar, depois da palavra, passa lá para a pastora o louvor, fazendo favor, tá? Para a gente finalizar após a palavra com a adoração ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro de Gênesis, o capítulo é o capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Livro de Gênesis, o capítulo é o capítulo 1. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram acima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céus. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e a chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E eu vou ler até aqui. Pode se sentar em nome de Jesus. Curva sua cabeça por um instante. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos reunidos neste lugar que é feito casa de oração. Esse lugar, ó Pai, a qual nós reunimos para poder congregar, para poder te adorar, meu Deus, para poder exaltar o teu santo nome. Apesar de nós compreendermos, ó Pai, que o Senhor não se limita neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos que toda a extensão da terra, a qual o Senhor criou, todo o firmamento a qual o Senhor criou, meu Deus, tudo aquilo a qual o Senhor, meu Deus, criou, que possa te adorar juntamente conosco nessa noite. Tudo aquilo, ó Pai, que tem fôlego, que possa te adorar, Pai, pela grandiosidade do Senhor, pela majestade do Senhor.
Nós lemos aqui, ó Pai, a palavra que relata a criação de todas as coisas. O poder a qual o Senhor gerou isso, com qual poder, ó Pai, o Senhor gerou isso? Só no Senhor, Pai, tem esse poder. E nós te adoramos por isso. Por isso nós te pedimos, abra o céu sobre este lugar. Abra, Senhor, o céu sobre este lugar, para que nós possamos ter um acesso direto aí, ó Pai, diante do trono da graça. Para que nós possamos ter um acesso direto diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. O que eu quero fazer nessa noite é compartilhar com vocês algo que Deus trouxe no meu coração. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa conversando e falando, e essa pessoa relatou de uma romaria que ela fez. E nessa romaria qual ela fez, ela, muito prestativa, sempre querendo servir as pessoas, ela falou que ela estava num grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas, as pessoas estavam com lanternas, refletores, coisas que clareavam o caminho. E ela viu duas pessoas passando do lado dela, terra, no escuro, sem uma lanterna, porque a lanterna dessa pessoa tinha estragado. E eu fiquei prestando atenção nessa conversa. E ela falou que ela ofereceu a lanterna dela, já que ela não estava precisando, ela ofereceu a lanterna dela para as duas pessoas. E elas seguiram o caminho. Mas só que ela falou que ela teve que parar por um tempo. E o grupo que tinha os refletores seguiu o caminho. E de repente ela se viu sozinha, num caminho, porque no escuro, e porque ela serviu o outro com aquilo que ela tinha. Mas agora, ela gerou luz para alguém e escureceu o seu próprio caminho. E quando ela falou isso, eu fiquei ligado e eu pensei, eu falei assim, cara, é isso que acontece. É isso que acontece. A palavra de Deus, no contexto a qual ele fala, quando a gente lê toda essa história, a gente vê que existe duas etapas. E uma das etapas é quando Deus cria, e ele fala, haja luz. A gente ouviu ministração sobre isso, terra. Uma das coisas é quando Deus fala, haja luz. E a palavra de Deus fala que quando ele disse haja luz, e houve luz, ele viu que era bom. Mas dentro de toda a sua criação, depois dele criar a vegetação, a expansão da terra, a separação dos mares, das águas, do firmamento, ele entende que é necessário agora criar algo que possa governar o dia e algo que possa governar a noite. E é nessa hora que a palavra de Deus fala que ele fez os luminares. É nessa hora que ele fez o sol e a lua. Mas no princípio de tudo, ele criou a luz. No princípio de todas as coisas, ele criou a luz, terra. Ainda que o sol tem poder para poder clarear a terra, ele ainda é menor do que a luz. Ainda que a lua tem força para governar a noite, clarear a noite, ela ainda é menor do que a luz. E eu fiquei pensando nessa história, e pensando, é por isso que Jesus falou, e aí veio um monte de passagem na minha cabeça quando eu ouvi isso. Eu lembrei das mulheres, as virgens, a qual estavam com as suas lamparinas, e a luz, ou aquelas que tinham pouco, a luz foi se apagando, e aquelas que tinham com reserva, falou, nós não podemos dar da nossa, porque senão vai acontecer de vocês ficarem sem e nós também. E nós não podemos correr esse risco. Sai, vai lá e compra para vocês. E aí eu fiquei pensando nessa passagem, pensei em tantas outras passagens, como quando Deus fala que nós somos a luz do mundo. Vem tanta passagem na minha cabeça, quando Deus fala, terra, que ele não acende um velador na intenção de apagar, de colocar sobre ele um pote, não. Deus não acende um velador na intenção de escondê-lo, mas Deus acende um velador na intenção de clarear todo o ambiente.
de trazer luz a todo ambiente, clareza a todo ambiente. E aí eu fiquei pensando nessa coisa. Por quê, querido? Primeiro, e eu vou usar esse exemplo que eu escutei hoje, e aí eu vou deslanchar para dentro da palavra. Mas primeiro por quê? Porque a segurança dela estava naqueles que estavam com ela no caminho. Antes dela oferecer o que ela tinha, terra, ela olhou e falou: eles têm também que dar para mim. Antes dela oferecer um único recurso que ela tinha, ela confiou no recurso do outro. Eles têm, e eu estou caminhando junto com eles. Então a luz que eles têm serve para mim. Eu posso oferecer o que eu tenho para o outro. O problema é que no meio da caminhada, nem todos vão ter a mesma força ou disposição para continuar a terra. No meio da caminhada, nem todos vão ter a mesma força ou a disposição para prosseguir. E eu quero dizer para vocês que não é errado a gente descansar. Mas dependendo das condições, talvez se torne errado a gente parar. Alguém entende isso? Não é errado a gente descansar, mas dependendo das condições, se torna errado a gente parar. A palavra de Deus fala de uma história que em uma das ocasiões, a cidade aonde Davi estava levantando acampamento, terra, numa de suas fugas, depois que os valentes de Davi veio, algumas pessoas se juntaram com Davi, e numa dessas batalhas que Davi foi lutar juntamente com um rei que tinha o ajudado num momento de dificuldade, a palavra de Deus fala que os bárbaros, algumas pessoas vieram e saquearam a cidade de Davi. Entenda isso. Essas pessoas vieram e levaram tudo que Davi tinha. E o que é esse tudo? Enquanto os homens estavam na guerra, terra, eles vieram e roubaram a cidade de Davi. Não só os ouros, não só a prata, não só os despojos, mas também as suas mulheres e as suas crianças. Levaram tudo. Quando Davi retorna para o lugar, juntamente com os seus, e vê aquela situação, automaticamente ele levanta os seus valentes, os seus homens de guerra, e sai à caça de quem tinha feito isso. E a palavra de Deus fala que depois deles rodarem bastante tempo, terra, depois deles rodarem bastante tempo, já cansado, alguns cansados, carregando bagagem, eles falaram: cara, nós não conseguimos mais além. Nós não conseguimos mais do que isso. E a palavra de Deus fala ali que naquela ocasião, Davi dá uma ordem para que eles ficassem parados naquele lugar, guardando as bagagens. E ele e mais outros ia continuar seguindo em frente. Se a gente for olhar pela ótica, eles pararam por causa do cansaço. E o cansaço a qual eles estavam não tirou deles o direito do despojo. Porque a palavra de Deus fala que quando Davi volta, depois que Davi volta com as mulheres e com todo o despojo a qual ele lutou e ganhou agora, aqueles que foram para a guerra, terra, olhou para Davi e falou: Davi, eles não merecem, porque eles não foram conosco, eles ficaram aqui. E Davi falou: vai ser tudo repartido por igual. Porque eles não pararam, eles descansaram. A energia deles só conseguiram trazer eles até aqui. Mas eles guardaram as nossas bagagens, guardaram o que nós estávamos carregando. Eles também foram úteis. Mas no meio do caminho, antes de Davi voltar, ainda quando Davi estava indo, ele encontra um dos homens a qual tinha lutado, na verdade não lutado, mas tomado a cidade dele. Esse homem, terra, as pessoas o deixaram para trás porque ele estava ferido, adoeceu. E o líder que estava na frente dele falou: cara, não tem como você seguir conosco,
vai retardar o processo. Fica aí. Olha que condição, né? Esse homem, terra, ele foi deixado para morrer. Ele foi deixado para morrer. Mas a palavra de Deus fala que Davi encontrou ele naquele lugar e fez um acordo com ele, que se ele mostrasse onde eles estavam e tudo mais, que Davi ia preservar a vida dele. E ia dar para ele a condição certa dele continuar tendo vida, e uma vida que fosse agora digna. Essas duas situações me faz pensar o seguinte: quando Deus fala e quando Deus cria a luz, e ele vê que a luz é boa, ele está falando de algo, terra, que é maior do que a condição material. Quando Deus cria a luz e ele vê que a luz é boa, ele está falando de algo que é maior do que o material. É maior do que o que é material. Eu estou falando para vocês que aquilo que Deus criou inicialmente, terra, é maior do que o firmamento, é maior do que os luminares. Eu estou falando para vocês que aquilo que Deus criou de antemão é maior do que foi gerado depois. Às vezes a gente está pensando assim, né? Pastor, mas o que você está querendo dizer com isso? Deixa eu falar para vocês. A palavra de Deus fala que quando Deus entra no acordo com o Espírito Santo e com Jesus, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele fala sobre isso, fica parecendo que Deus começou a gerar a gente no pó, terra. Não é verdade? Quando fala isso, fica parecendo que ele começou a gerar a gente na matéria. Porque a palavra de Deus fala que então Deus formou o homem do pó da terra. A questão é que a palavra de Deus também fala que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. A palavra de Deus fala que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Eu e você fomos gerados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que esse corpo aqui pudesse existir, eu já existia no coração de Deus. Antes que esse corpo aqui pudesse existir, você já existia no coração do Senhor. Antes que esse corpo pudesse existir, você já existia no projeto do Senhor. É por isso que depois da formação do pó da terra, ele só faz o seguinte: e soprou Deus na narina do homem, e o homem se fez alma vivente. Deus não precisou voltar lá no céu, terra, para criar um projeto. Ele não precisou sentar com Jesus e com o Espírito Santo e falar: vamos criar de alguma. Não, já estava pronto, já tinha sido gerado nele. A gente entende muitas das vezes que as nossas características, eu sou a imagem e semelhança de Deus, e a gente pensa que é não tem a ver com o corpo, tem a ver com aquilo que você é por dentro, terra. E eu fiquei pensando, e aí eu vou ligar isso naquilo que eu escutei e entendi do Senhor. Tem muitas pessoas, querido, que entrega os recursos que tem e acaba ficando sem nada. Tem muitas pessoas que entregam o recurso que tem e acaba ficando sem nada. Por quê, querido? Porque muitas das vezes a gente que é de grupo, a gente que é de reunir, a gente que é de grupo, muitas vezes a gente confia que o que o outro tem é suficiente para nós. Muitas vezes nós confiamos que aquilo que o outro tem é suficiente para nós. Mas eu quero dizer para vocês, querido, que quando Deus fala da criação do homem e da criação da mulher, Ele está falando de pessoas únicas, exclusivas, que trabalham em grupo, mas que ainda continuam exclusivas. A gente caminha em grupo, a gente anda em grupo, mas o que Deus tem para você, terra, é para você. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para você é para você. E quando a gente confia no que o outro tem, acaba que os dois ficam sem. Se aquela mulher, ou se aquelas mulheres tivessem entregado ou repartido terra,
o que clareava aquele lugar, o que dava para elas a segurança de enxergar, de ver, de ter um norte, uma direção. Se elas repartissem, elas iam estar agora totalmente desprovidas, porque elas não sabiam a hora. Elas não sabiam a hora que o noivo ia vir. Aí a gente pergunta, mas o noivo não demorou. Mas elas não tinham certeza do dia de amanhã ou da hora seguinte. Deixa eu fazer essa pergunta para vocês porque ela é necessária. Você já se doou tanto para uma pessoa que no outro dia você estava sem energia? Vamos supor, você já passou a noite ouvindo alguém e no outro dia você sabendo que estava cheio de compromisso e no outro dia você estava totalmente sem energia, sem força, porque você serviu alguém? A gente que é pastores, né? A gente já viveu muito isso, de pessoas ligar para a gente na madrugada. Um dia eu escutei uma frase e é verdade. Mas também o dia que eu fiz isso, a menina nunca mais falou comigo. Que eu escutei um dia um ministrador falou, cara, teve quase que 24 horas do dia para me ligar, tá deixando para me ligar de madrugada. Resolve brigar de madrugada. Ele tinha parado de atender telefone de madrugada. E tinha uma pessoa na frente da onde a gente morava, que eles sempre brigavam na madrugada. E naquele dia eu falei para minha esposa, eu não vou lá. E aí no outro dia a gente foi lá. E eu falei para ela, eu falei para a pessoa, falei, o seu problema não é demônio, seu problema é o ciúme. Falei, toda vez que seu marido fala que vai sair com os amigos ou jogar bola, ou alguma coisa nesse sentido, você dá essas crises. Ela emburrou que nunca mais falou comigo. Porque de fato o problema não era demônio. Ela tirava minha noite de sono, Terra, por causa do ciúme. Tirava minha energia. Não sei se vocês já ouviram, mas existem ditados populares onde as pessoas falam assim, nossa, aquele outro lá está apagando o brilho daquele. Já ouviu mais ou menos ditado popular nesse sentido? Está ofuscando o brilho do outro. A palavra de Deus, querido, quando fala de luz, está falando de quem a gente é por dentro. Às vezes a gente confiou tanto na nossa estrutura carnal. Às vezes nós confiamos tanto, querido, na nossa estrutura carnal, que tem domínio para governar a noite, o dia. A gente às vezes confiou tanto na nossa estrutura carnal que a gente começou, querido, a ofuscar. Nós às vezes começamos a ofuscar aquilo que Deus criou para clarear, para iluminar. Não. A luz, Deus a intenção da luz não era clarear a terra. A intenção da luz não era governar. Naquele sentido, não. Era ser. Era ser. Independente da noite, ou independente do dia, a luz existia. Independente da noite, independente do dia, a luz existia. Mas quando Deus cria os luminares, Ele fala, vamos criar para clarear e para governar. Eu quero dizer para vocês, querido, que existe duas coisas e essas coisas não podem andar desassociadas uma da outra. Não adianta eu ter palavra de autoridade. Não adianta eu saber o caminho. Não adianta eu ser aquele que aponta o destino se eu estou deixando a luz do Espírito se apagar. Não adianta eu ser aquele que aponta o caminho, o destino, se eu estou deixando a luz de Deus se apagar. Não adianta eu ser aquele que aponta o caminho, o destino, se eu estou deixando, querido, aquilo que Deus criou de inicial morrer. Tem pessoas que ainda acreditam que a luta de Jesus Cristo é para salvar o corpo. E na verdade a luta dele é para salvar a alma.
A luta dele é para salvar aquilo que foi criado, terra, desde o princípio. E é por isso que a palavra de Deus fala que quando nós estávamos no mundo, nós andávamos em trevas. Mas quando a gente foi para Ele, foi ter com Ele, a palavra de Deus falou que nós passamos das trevas para a luz. E ainda tem pessoas acreditando que isso tem a ver com o físico. Não tem a ver com o físico. Ele está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês caminham em trevas. Sem mim, o pensamento de vocês é obscuro. Sem mim, vocês não têm visão e não têm vida própria. Não tem vida própria. Se a gente confiar nos recursos humanos, terra, se a gente confiar nos recursos humanos, a gente pode ficar sem. Essa pessoa, relatando a história dela, falou que pegou a única lanterna que tinha e serviu alguém. Falou que pegou a única lanterna que tinha e serviu alguém. E aí, quando deu no final, que as pessoas já foram, que os companheiros que estavam do lado já foi, porque ela teve que parar por um minuto, ela se viu só e no escuro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um risco muito grande de não saber o limite das coisas. Quando a gente não sabe o limite das coisas, e o excesso, muitas das vezes, querido, pode também esconder a falta de algo. O excesso pode esconder a falta de algo. O próprio Paulo falava que ele era tão zeloso, que ele passou a perseguir. De tão zeloso que ele foi do Evangelho. O excesso pode esconder, querido, a falta de alguma coisa. Quando Jesus olha para os discípulos e fala, não leve nada, não leve alforje, não leve nada, simplesmente vai. Jesus estava dizendo, querido, que aquilo que ele era para eles era suficiente. Aquilo que ele era, aquilo que ele representava para os discípulos era suficiente. E se nós não compreendermos que Deus é suficiente para suprir as nossas necessidades, ou as necessidades da nossa alma, a gente sempre vai achar que o recurso que o outro tem é o que vai nos trazer clareza, luz, alegria, felicidade. Não, terra. Eu olhando e analisando a história dessa mulher que compartilhou isso, eu faria duas coisas. Primeiro, daria a oportunidade das duas que estavam no escuro reunir com o grupo. Ou eu acelerar o passo e oferecer para caminhar junto com elas. Deixar o grupo e servir elas em unidade. Tinha duas opções. Ou elas reduzem o passo e se juntam com o grupo, ou eu acelero o passo e me uno a elas, para servir elas. Alguém entendeu isso ou não? Quando Jesus fala, quando a palavra de Deus fala para a gente ser manso como as pombas e prudente como a serpente, Ele não está falando para a gente ser mal, terra, mas Ele está falando para a gente começar a ter malícia em algumas coisas. E quando Ele fala para ser manso, Ele não está falando para a gente ser pacífico em tudo, ou aceitar tudo, mas Ele está falando para a gente também ter moderação nas coisas. A gente precisa ter moderação, e a palavra de Deus fala sobre isso. Eu estou dizendo para vocês, querido, que a gente às vezes oferece o que tem e acaba ficando sem. Aí a gente talvez está pensando, mas Jesus não falou para dar? Jesus não falou para dar? Na verdade, a maior parte das passagens fala sobre repartir. A própria palavra fala que ele foi moído, partido por nós. Quando ele pega o pão,
ele reparte o pão. A palavra de Deus fala que as suas vestes foram repartidas, rasgadas. Eu estou falando para vocês, querido, que não é o excesso do dar que vai te fazer melhor. Às vezes pode até te fazer pior. Porque às vezes você dá tanto, que você esquece de se dar. Às vezes você dá tanto que você esquece de você. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. E não vou perder a oportunidade de fazer agora, já que vocês vão ouvir isso de mim pela primeira vez. Mas quando a palavra de Deus fala sobre a questão de amor, a palavra de Deus fala: e amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e ao seu próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto, se a gente for trazer para a questão singular, ou até mesmo levar para o plural, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Quantas? Chuta. Quantos? Tá, mas reduz. Traz para um grupo menorzinho. Para quantos? Quantas pessoas? 20? Menos. Vamos trazer para menos. 3 pessoas. Já teve vez de eu fazer essa pergunta, as pessoas falar uma, Deus, né? Já teve pessoas de falar 2, o próximo e Deus. Só que na verdade o que ele fala é para a gente amar o nosso próximo como a gente aprendeu a se amar. A gente entregar para o nosso próximo como a gente aprendeu a se entregar para a gente. Você entende isso, Té? Toda pessoa que entrega demais está tirando de algum lugar. Toda pessoa que reparte demais está dividindo e multiplicando. Mas toda pessoa que dá demais, eu estou falando para vocês o seguinte: quando se trata da questão alma, Terra, quando se trata da questão alma, tem pessoas que acham que a alma não apaga, e de fato ela apaga. Sabia? É uma questão louca, não é? Mas a palavra de Deus fala que a alma apaga. E às vezes a gente está pensando assim: pastor, mas como assim? Que doideira é essa? Como a alma apaga? Uai, se antes dele a gente estava em trevas, onde a alma estava? Na escuridão. Se ele fala que antes dele nós estávamos em trevas, se nós apagar toda a luz desse lugar aqui, a gente vai ter um pouco de dificuldade de enxergar. A gente vai ter um pouco de dificuldade de entender para onde ir. E quando ele fala da alma, que a alma estava em trevas, ou quando ele fala que nós estávamos em trevas, ele está falando: cara, sabe aquela luz que eu criei lá no começo? Sabe aquilo que eu criei lá no começo? Depois do pecado, morreu. Aquele ser que Deus criou, depois do pecado, Terra, encontrou a morte. Perdeu o brilho, perdeu a função, perdeu a luz própria. E aí a palavra de Deus fala que depois que nós encontramos Cristo, nós passamos das trevas para a luz. E aí ele começa a dizer que nós agora somos a luz do mundo. Ele começa a dizer agora que nós podemos clarear todo o ambiente, trazer vida, trazer destino, apontar a direção. Mas aí a palavra de Deus fala um negócio muito interessante. Ele fala o seguinte: eu não acendo um velador na intenção de escondê-lo. É assim, não é que ele fala? Que ele não vai acender um velador na intenção de esconder, mas na intenção de clarear, iluminar todo o ambiente. Deixa eu contar um negócio para vocês. Lembra daquela passagem a qual Jesus Cristo falou? E Jesus Cristo disse assim: olha, foi para a liberdade que eu vos chamei. Foi para a liberdade que eu te chamei. E aí a palavra de Deus fala o seguinte: quando ele fala foi para a liberdade que eu te chamei, ele diz o seguinte: portanto, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E ainda ele fala mais:
Ele diz o seguinte: não se permitam voltar novamente debaixo de um jugo de escravidão. Lembra disso? Não se permitam voltar de novo debaixo de um jugo de escravidão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A luz, a qual Deus fez em você, ela só consegue permanecer de pé, terra. A luz que Deus fez em você, ela só consegue permanecer de pé quando você consegue ser livre dos luminares. Deixa eu falar de forma mais clara. A luz que Deus criou em você, ela só consegue permanecer livre quando você não se permite entrar debaixo da escravidão do ser humano. Deus não te acendeu para te apagar, para te esconder. Deus não te acendeu, querido, para que você pudesse ser oculto. Deus te acendeu, Deus te clareou para que você pudesse ter vida e vida plena. Deus te clareou para que você pudesse, querido, governar aquilo que Ele governa junto com Ele. É, de verdade, Deus te criou, querido, para que você pudesse governar juntamente com Ele. Para que você pudesse estar com Ele, apesar do mundo estar em trevas, apesar do mundo estar vivendo uma escravidão, apesar do mundo, querido, estar vivendo essa coisa louca. Nós podemos ser livres em Cristo Jesus. Podemos ser livres em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, faz sentido? Deus ter mostrado? Faz sentido Deus ter te revelado? Faz sentido Deus ter te revelado? Se não for para você, querido, fazer aquilo que Ele faz, não faz sentido. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: diante desse mundo louco que nós estamos vivendo, a gente pode dar duas opções para as pessoas que estão conosco no caminho, terra. Diante desse mundo louco que nós estamos vivendo, nós podemos dar duas opções para as pessoas que estão conosco no caminho. Ou elas se juntam com um grupo, que é uma opção, ou eu, que sou luz, vou acelerar o meu passo para caminhar junto com ela. Mas eu não vou cair na loucura de dar o único recurso que eu tenho. Eu não vou cair na loucura de oferecer a minha luz para que um dia eu me encontre nas trevas. Eu não vou ser louco de fazer isso. Às vezes a gente está pensando, pastor, mas só que Jesus entregou a vida dele pelo mundo. E está tudo bem porque Ele nos instruiu a fazer isso. Mas Ele nunca esteve nas trevas. Ele sempre foi luz. E eu e você dentro da nossa condição humana, eu e você dentro da nossa condição humana, no dia que ninguém estiver lá, querido, no dia que ninguém te segurar pelas mãos, no dia que ninguém te aconselhar, no dia que ninguém chorar com você e você se ver sozinho, sem recurso, aí ferrou. No dia que você estiver sozinho, querido, na sua condição humana caída, eu estou falando para vocês que a palavra de Deus falou que nós estamos semeando no velho Adão. A palavra de Deus falou que nós estamos semeando num corpo corruptível. A palavra de Deus falou que nós estamos semeando ainda num corpo corruptível, para um dia colher num corpo incorruptível. Nós estamos ainda, querido, sujeitos às mesmas paixões. Nós estamos ainda sujeitos ao erro, a cair, a pecar. Então, querido, nós precisamos ser prudentes. Eu não posso entregar o que me mantém de pé. Eu não posso entregar, querido, o que ainda me dá clareza. Eu não posso entregar tudo que ainda, querido, é o que Deus colocou como comunicação direta com Ele. Deus me acendeu, querido, para que eu pudesse ter vida. Deus te acendeu para que você pudesse ter vida. Deus te acendeu para que você pudesse ter vida.
A luz que Ele criou em você, querido, vai dar resultado no seu corpo. Não é o seu corpo que vai dar resultado na sua alma. É a sua alma que vai dar resultado, querido, no seu corpo. Você vai governar o seu corpo através da sua luz. Você vai governar o que Deus te deu através de você. Mas, querido, nós precisamos ser completos. Precisamos ser completos. Tantas passagens Deus trouxe à minha cabeça, terra. Simplesmente quando a mulher, na conversa dela, simplesmente quando ela falou, eu entreguei a minha lanterna, porque eu estava junto com o grupo, e de repente o grupo se foi, e eu fiquei sozinha no escuro. E aí Deus trouxe tanta coisa quando eu escutei isso. A gente precisa, querido, estar com pessoas, mas não se apoiar em pessoas. De verdade. A gente precisa servir pessoas, mas ser livre delas. Ah, mas como livre delas? Livre da opinião. Livre do julgamento. Livre do apontar de dedo, terra. A gente precisa servir pessoas, porque Cristo nos ensinou a servir. Mas a gente não pode se prender a pessoas. A gente não pode se prender a pessoas. Paulo falou, querido, que ele estava preso, mas na verdade a palavra dele não, aquilo que ele falava não, porque ele era prisioneiro do Senhor. Se é para se prender em alguém, querido, que se prenda a Cristo. Se é para ficar grudado com alguém, grude em Cristo. Não há outro caminho, não há outro lugar, querido, onde a gente vai encontrar luz. Ai, pastor, mas eu tô quase apagando, eu estou quase desistindo. Aí a palavra de Deus falou o seguinte: Ele não veio para pisar no caniço trilhado, e nem para apagar o pavio que fumega. Entenda isso. Deus não veio, a vela está quase se apagando, o cara está quase perdendo o seu brilho, o cara está quase perdendo a sua luz. Não, Ele não veio, querido, para te apagar. A intenção de Jesus, querido, ainda que você esteja sem força, ainda que você esteja de uma forma que você não tem mais energia, a intenção dele é te acender de novo. Aí eu vou te fazer essa pergunta, porque eu estou partindo para o final. Qual é a circunstância da vida que começou a apagar quem você é? Quais foram as circunstâncias da vida que começou a apagar de fato quem você é? Esses dias eu estava pensando, e aí eu descobri uma coisa ao meu respeito. De vez em quando eu entro para dentro de mim mesmo. E quando eu entro para dentro de mim mesmo, eu gosto de ouvir algumas músicas que eu ouvia na infância. E essas músicas que eu ouvia na infância, elas se remetem a ser criança. Provavelmente, a gente aqui, por mais que crescemos no ambiente religioso, mas provavelmente vocês devem ter ouvido por aí aquela música de Sandy Júnior. Era uma vez, provavelmente, queria nada. Só queria estar num lugarzinho no meio do nada, cheiro da terra molhada, sabor de chocolate. Não queria fazer nada, só queria ficar ali e curtir. E aí toda vez que eu entro para dentro de mim, me dá vontade de ouvir músicas que remetem à simplicidade da vida. E aí eu percebi uma coisa. A nossa vida adulta exige muito da gente. E esse exigir muito da gente pode fazer a gente perder o brilho daquilo que Deus falou que era importante. Lembra quando Jesus falou que se não for como uma criança, não entra? Ele falou que se não for como uma criança, terra, não entra. Aí eu percebi uma coisa, quando eu fiz essa análise sobre mim. Falei, cara, apesar de eu ter crescido, apesar de eu ter adquirido tantas responsabilidades, eu ainda me vejo como aquela criança.
Aquela criança que ainda entende, terra, que a liberdade, a simplicidade, o simplesmente viver ainda faz sentido. Porque quando a gente volta para aquilo que Deus fez, terra, Ele não criou o trabalho já de cara. Ele criou a liberdade de se relacionar com Ele. A gente só pegou essa característica louca nossa depois da queda. A gente só pegou essa característica nossa depois que a luz foi se apagando. Só que na verdade o que Deus está nos convidando é para voltar a ter vida com Ele, terra. O que Deus está nos convidando é para voltar a ter vida com Ele e vida plena. O que Deus está nos convidando é para voltar a estar no ambiente da luz, caminhar na luz. Ele fala que aquele que caminha na luz do dia não tropeça. Então ele está falando é dele. Ele está falando aquele que caminha com ele não tropeça. Ele está falando, querido, que aquele que está com ele sabe para onde vai, sabe o destino. Ele está falando que ele nos colocou como luz do mundo. Luz do mundo. As pessoas têm que ver Cristo através de nós, querido. As pessoas têm que ver a alegria da vida através de nós, terra. As pessoas têm que ver, querido, aquilo que Deus fez, que Ele gerou, através daquilo que a gente foi formado para ser. Porque as pessoas ainda estão em trevas, querido, porque as luzes ainda não se acenderam. As luzes ainda não se acenderam. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, pela revelação dos filhos de Deus, porque ela está sujeita não por sua própria vontade, mas por aquilo a qual a sujeitou. A gente precisa compreender quem somos, e quando a gente compreender quem somos, a gente vai entender, querido, que não é a sua vida aqui que te dá destino, mas é aquilo que Ele te gerou por dentro. É aquilo que Ele te gerou por dentro. E aí eu encerro a minha palavra dizendo, Paulo disse, ainda que o meu homem exterior se corrompa, ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior está sendo edificado. Não está ligado, querido, à sua carne. Não está ligado aos seus membros. Não está ligado a isso. Está ligado em quem você está se tornando por dentro, terra. Está ligado naquilo que Ele está te gerando por dentro. Se a gente não compreender, querido, que o que acontece aqui fora tem que gerar em nós um espírito reto no Senhor. Se a gente não entender que o que acontece aqui fora tem que gerar uma alma que anseia por Ele, terra. Que anseia por Ele. A gente às vezes, querido, está com o coração no lugar errado. E ainda caminha em trevas, acreditando que está caminhando na luz. Ele nos deu vida e vida plena. Vida em abundância. E se eu e você aceitamos estar nele, é necessário que a gente aceite passar das trevas para a luz. Não confia na sua carne. Não confia nos seus braços. Não confie na sua inteligência. Não confie nisso. Isso aí pode te ajudar a governar o seu dia e a sua noite. Mas pode se apagar. Mas se você deixar a sua alma sair, se você deixar a sua alma, querido, viver, se você deixar a sua alma viver aquilo que Deus prometeu, independente da condição, isso vai continuar brilhando. Tem louvor para nós? Vai louvar? Aleluia. Continue sendo luz. Continue sendo luz. Quem for louvar pode vir, por favor. Continue sendo luz. Deus te acendeu, foi para você brilhar. Deus te acendeu para que você pudesse